História, e nós estamos utilizando para isso o material do volume 2, livro azul, tá? De capa azul bonitinho aqui, tá bom? Nós vamos lá para a página 19, que é a abertura do capítulo 4, tá bom? Nesse capítulo aqui, nós vamos ver algumas características do processo de colonização e desenvolvimento das atividades econômicas do Brasil, tá? Na época do descobrimento, e algumas curiosidades também em termos de como era a vida desses primeiros moradores aqui do Brasil, logo depois que ele foi tomado como posse de Portugal, tá bom? A princípio, eu vou pedir para vocês abrirem ali na página 20, nós temos uma pintura do José Almeida Júnior, tá? Que se chama O Violeiro. Olha só, essa pintura aqui, ela retrata características ou da impressão, né? Que são de moradores da área rural ou da área urbana, será? Né? A gente percebe que é da área rural. Aí, nós vamos verificar que algumas características da pintura fazem a gente perceber isso. Nós vamos ver, por exemplo, a roupa que eles estão utilizando, né? Os acessórios, o lenço, o chapéuzinho que o homem usa, ele está tocando violão, está sentado na janela, e principalmente em relação à janela, como ele está sentado, ao aspecto da parede onde a janela fica, né? Esse QR Code que tem aqui na página 20, vocês podem abrir depois, vocês vão observar que é uma lupa. Então, aumenta algumas características, algumas partezinhas ali da imagem, e nós conseguimos perceber que mostra como que as casas eram feitas. Elas eram feitas de um material bem diferente do que a gente vê hoje na construção das nossas moradias. Nós vamos pensar num local, principalmente na região do Nordeste, que é muito quente. Então, as casas tinham que ser bem fresquinhas para as famílias conseguirem conviver bem, né? Pensando que naquela época não tinha ar-condicionado, ventilador, não tinha nada. Então, eles precisavam de uma moradia que fosse agradável, né, e viável para se morar. Então, eles começaram a construir casas feitas de taipa ou de pau a pique. Eu vou mostrar aqui, vou compartilhar uma imagem com vocês do que é essa moradia, como que ela era. Olha só, peraí. Ó, casa de taipa. A casa de taipa, ela era feita com hastes de bambu, colocadas para dar fixação na casa, né? Tipo assim, para fazer a estrutura da casa. E elas eram preenchidas com barro. Então, barro era um material que tinha, barro, argila, né? Material que tinha em grande quantidade. Na região, principalmente, ela preenchia esses espaços aqui de madeira como se fossem tijolos e deixava a casa muito fresquinha, tá? Então, é bem bacana a gente observar isso aí, porque a gente consegue verificar que as casas eram feitas com material disponível, bem diferente do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem tijolos, mais na região, algumas regiões têm casas feitas de madeira, né, de laje. Então, assim, para nós entendermos as diferentes formas de moradia de cada região também, em diferentes épocas, tá bom? Não quer dizer que hoje lá no Nordeste tenham casas de taipa. Encontram-se ainda em algumas regiões, principalmente no sertão, mas elas não são uma regra, né? Hoje, com o desenvolvimento aí, a maioria das casas já são feitas de outros materiais, mas só a nível de curiosidade para saber que em algumas localidades pontuais ainda existem casas feitas assim, ou casas até preservadas, feitas naquela época, que são preservadas até hoje, tá bom? Daí aqui na página 21, nós vamos ver, lá no finalzinho dela, o início da criação de gado e a expansão do território. Vamos pensar o seguinte, quando os portugueses chegaram aqui, eles se estabeleceram na região do litoral do Brasil. Eles chegaram pelo litoral, né? Vou mostrar para vocês aqui, só para nós visualizarmos no mapa, onde seria, né, para a gente ter essa ideia assim mais concreta do que era o litoral. É lógico que aqui eu tenho o mapa político atual do Brasil, tá bom? Mas só para nós termos essa noção, deixa eu pegar aqui um lapisinho para a gente grifar, olha só. Essa região aqui, ó, foi a região que, a princípio, os portugueses tiveram o primeiro contato com o Brasil. E olha o tamanho do território brasileiro. E eles entraram por aqui, ó, eles foram vindo por aqui, tá? Foram vindo por aqui. Foi essa a porta de entrada aí do Brasil. E o que aconteceu no início? Eles buscavam riqueza, estavam curiosos com o tamanho do território, queriam obter lucro. Na verdade, a primeira ideia dos portugueses em relação ao Brasil foi que eles estivessem tirando riquezas daqui e levando para Portugal, né? Não se pensava em desenvolver esse país ou desenvolver esse território. A princípio era simplesmente extração, é tirar o que
valia a pena, o que era rentável para Portugal. E o primeiro elemento que eles se interessaram para fazer essa extração ou tirar essa riqueza foi o pau-brasil, aquela árvore nativa aqui do nosso país, que dentro ela tinha uma cor avermelhada, parecia brasa, é por isso o nome Brasil, né? Então eles estavam extraindo o pau-brasil, mas não, pelo tamanho do território, sabia-se que não existia só o pau-brasil, eles precisavam encontrar outros meios que pudessem render lucro, né? Que pudessem ser explorados. Para isso, em 1530, Portugal mandou para o Brasil Martim Afonso de Souza. Então, ele veio como um líder expedicionário. A missão dele era percorrer o território brasileiro da forma como ele conseguisse e encontrar maneiras de obter lucro, riqueza, tá? Então ele veio aqui procurar para ver o que dava para plantar, o que dava para colher, o que dava para extrair, o que dava para criar. Ele veio aqui como se fosse um investigador da coroa portuguesa. Quando ele não veio sozinho, ele veio com uma equipe. E o que aconteceu? Vamos pensar assim, ó. O Brasil era um território enorme e na época ele era povoado pelos habitantes daqui, que foram chamados de indígenas. Conforme os europeus foram chegando, nos anos pós-descobrimento do Brasil, eles foram chegando em grupos, eles não vinham sozinhos, eles vinham em grupos. E esses grupos, eles foram se aglomerando, eles foram formando pequenos povoados, tá? Imagina assim, ó, nós pegamos a nossa sala e nós vamos para uma expedição para uma região, a nossa sala está junta. Tá? Então, somos nós lá e nós formamos um povoado. Nós estabelecemos a nossa sala, o nosso povoado em um determinado local. Nesse local, a gente começa a construir uma casa, começa a construir um local para as pessoas poderem comercializar alguma coisa, né? Aí constrói lá alguém que costura, começa a abrir uma sala de costura, começam a fixar moradia essas pessoas e formam pequenas vilas, tá? O que eu quero que vocês entendam? O que eu gostaria que vocês entendessem? Que quando os portugueses, falar os portugueses, mas são todos os europeus, na época do descobrimento, vieram para cá, eles foram formando, conforme eles iam se afastando, entrando no território brasileiro, pequenos povoados. Aqueles grupos de expedicionários, eles vinham, observavam o que tinha naquele local, verificavam se era perto da água, que tinha recursos para eles poderem sobreviver ou viver em relação a algum tempo e fixavam moradia. Então eles começaram a formar pequenos povoados e daí alguém chegava e via que tinha lá condições de viver, tinha um grupo e acabava ficando lá junto. Então foi aumentando aquele povoado lá e formavam-se as pequenas vilas, que depois a gente vai perceber que essas vilas se transformaram em cidades. Então a origem das cidades que a gente conhece hoje foram de pequenos grupos de pessoas que foram chegando, foram se organizando aí e foram estabelecendo moradia. Aí esse grupo foram vindo mais pessoas, foram juntando, formou-se a vila, e depois essa vila teve uma certa independência e formou-se cidades como a gente conhece hoje. Mas voltando lá atrás, na época do Martim Afonso de Souza, quando ele veio para cá em 1530, com essa expedição, com essa missão de procurar verificar o que tinha de riqueza aqui no Brasil, ele fixou um povoado em 1532, que foi a Vila de São Vicente, onde hoje é São Paulo. Então ele formou uma vila com o grupo dele, fixou a moradia ali, fixou as atividades ali, né, como se fosse a sede. Hoje é o estado de São Paulo. Vou mostrar para vocês no mapa para a gente entender por que foi importante essa região, por que ele escolheu esse lugar para ficar, sendo que tinham tantos outros aqui no Brasil, tá? Só um pouquinho para a gente observar. Ó, eu fiz até uma setinha vermelha aqui, vocês estão vendo? O estado de São Paulo está aqui, ó, onde está o meu cursor. Ele estabeleceu a vila de São Vicente aqui. Aqui no estado de São Paulo, hoje, né, ou aqui na Vila de São Vicente, ficava um porto, um local onde as embarcações chegavam e saíam com mercadoria, que é o Porto de Santos, tem até hoje, né, e bem famoso. Mas na época não tinha esse nome, era um local que era favorável à chegada dos navios com mercadoria ou com pessoas e à saída desses navios
levando produtos do Brasil. Então vejam que ele estabeleceu aqui ele fixou uma moradia que não foi por acaso. Ele estabeleceu a Vila de São Vicente aqui não foi por acaso, porque era perto do litoral. Então era bem mais fácil de extrair mercadorias ou riquezas daqui e levar para Portugal, tá? Vejam que é tudo estrategicamente pensado aqui. Não foi, eu gostei desse lugar. Gostou do lugar por quê? Porque era mais fácil para eles trazerem pessoas e povoarem em relação a quem vinha de fora do Brasil, e era um ponto de transporte bem fácil, bem rápido para eles, tá? Então, formou-se aqui a Vila de São Vicente em 1532. Depois passou-se a ser São Paulo, tá? Outras vilas também foram formadas e foram bem, assim, se desenvolveram bastante. Em 1535, lá em Pernambuco, formou-se a Vila de Olinda, onde hoje é a capital de Pernambuco. Olha só, aqui em cima, tá vendo aqui em cima? Aqui, deixa eu pegar para anotar aqui, ó. Aqui formou-se a Vila de Olinda, tá? São Vicente, para São Paulo, mudou o nome. Aqui não, aqui ficou o mesmo. E mais tarde, em 1549, aqui na Bahia, formou-se Salvador, a Vila de Salvador, que mais tarde, hoje continuou com o mesmo nome, Salvador, mas olha que interessante, nesse ponto aqui, nós temos a primeira capital do Brasil, tá? Por que eu chamo a atenção aqui para vocês verem? Eu já volto para a tela cheia, só para vocês entenderem. Olha o que acontece. A capital, a sede da administração do país na época dos portugueses, ficava aqui perto do litoral. Por que ficava aqui perto do litoral? Lembra que eu falei do Porto de Santos, de São Paulo, que ficava mais fácil para observar quem chegava e quisesse, de repente, atacar o Brasil? Ó, não chegava, porque aqui estava a sede. Estava como se fosse o centro, o QG, né? O centro de organizações aqui dos portugueses. E eles não tinham como entrar, tinham que passar por aqui. Então, eles era bem mais fácil se estabelecer a capital do Brasil aqui, né? Mas depois mudou-se para outros lugares que a gente vai ver também. Mas só para a gente observar como que essa questão de colonizar primeiro o litoral foi importante para o desenvolvimento de diversas atividades do Brasil, né? Aí nós vamos ver que nessa época, como eles queriam obter lucro e só extraindo pau-brasil não ia funcionar, eles resolveram plantar cana-de-açúcar, tá? Então formou-se os engenhos. O que era, por que a cana-de-açúcar era viável para ser plantada, principalmente na região do Nordeste? Porque era uma região quente, úmida, com o solo favorável. Então eles analisaram tudo isso e começaram a plantar cana-de-açúcar aí. A cana-de-açúcar fez com que surgissem os engenhos. Engenhos eram como se fossem grandes fazendas. E aqui na página 22 a gente tem uma foto, tá? Uma foto esquematizada de alguns pontos e tem uma realidade aumentada que eu gostaria que vocês abrissem depois, que mostra a visão superior aqui aérea de como que era o engenho, como ele era organizado. Então, os engenhos eram fazendas, grandes fazendas, que tinham algumas características bem importantes. Então, nessa fazenda, a cana-de-açúcar era plantada, ela era colhida, era processada nos moinhos e era feito açúcar. Então, o açúcar que a gente usa hoje é o açúcar da cana-de-açúcar. Mas na época não tinham os grandes, os engenhos eram onde tinha tudo, onde plantava, onde colhia, onde fazia o açúcar e mandava para ser vendido, né? E se comercializava. A formação dos engenhos, ela trouxe grande necessidade de mão de obra, pessoas para trabalhar. Vamos lembrar que nessa época, a África fornecia escravos para o Brasil. Então, a escravidão, os escravos, os trabalhadores escravizados, eles trabalhavam em todos os setores econômicos do Brasil, onde era possível. Mas, principalmente, no início, nas fazendas de cana-de-açúcar, nos engenhos. Então, como que esse engenho era formado? Como que essa grande fazenda era estruturada? Tinha a casa grande, que era onde ficava o dono da fazenda e a sua família, os seus agregados, né? Não tinha, assim, uma fórmula, uma estrutura, uma planta de como que tinha que ser. Mas sempre tinha a casa grande, que é onde ficavam os donos da fazenda, os donos do engenho, os donos dos escravos.
onde tinha também a senzala, que era a casa dos escravos. Nem sempre a senzala ficava perto da casa da casa grande, tá? Ela ficava geralmente como se fosse mais escondida, mas tinha lá a senzala, tinha sempre uma capela, tá? E a casa de engenho, que era onde a cana-de-açúcar era moída, daí se extrai a garapa, que é o suco de cana ou caldo de cana, e depois se processa para fazer o açúcar, tá? Então, a cana-de-açúcar foi a primeira atividade econômica bem forte aqui do Brasil, fora a extração do pau-brasil. Só que algumas regiões a cana-de-açúcar não se adaptava, não dava certo, não ficava legal, não plantava, não produzia como deveria produzir. Aí pensou-se em outras atividades que pudessem também utilizar aquele território, não ia deixar um território lá ocioso. E começou-se com a criação de gado, né? Então começou aqui com a pecuária. É lógico que a princípio foi em pequenos grupos, mas depois foi ganhando bastante valor econômico e assim foi mais fácil para as pessoas poderem desenvolver essa atividade. A criação de gado, ela trouxe várias facilidades para as pessoas. Olha só. Primeiro, o transporte de mercadoria. Não tinha cavalo para ficar transportando vários produtos, e até porque o cavalo ele não tem grande resistência. Então, os carros de boi, principalmente, né, que eram como se fossem carroças puxadas pelos bois, era mais fácil de se ter, mais barato, e o boi ele tinha mais resistência para percorrer grandes distâncias, né? Então, aqui, para o transporte de mercadorias, a criação de gado, né, a pecuária foi importante. Para movimentar os engenhos, para que os engenhos fossem, para que moesse a cana, havia como se fosse prensas, né, cilindros, que a cana passava pelo meio, o cilindro moía, prensava, apertava para sair o caldo de cana, né? Como a gente vê hoje naquelas onde faz a moenda da cana para a gente tomar a garapa, que passa lá a cana no processador, parece um cilindro, né? Que ele vai apertando lá e vai saindo todo o suco da cana. Era assim que funcionava também, só que pensa em grande quantidade. Então os bois, eles puxavam, faziam com que aquelas esferas, com que aqueles cilindros se movessem mais rápido e ajudava nos engenhos também. Então, era uma outra função aqui que tinha do gado, né, do boi. Alimento, leite, carne. Então, assim, foi uma outra fonte de renda em relação ao alimento também. E o fornecimento do couro. Então, o couro também foi importante para a fabricação das roupas, né? Porque tinha muita região de mata, né? Mata fechada. Então, tinha picada de cobra, outros animais, espinhos, galhos que podiam machucar. E quando eles usavam as roupas de couro, protegia mais, né? Desses ataques, desse ambiente aí que era meio hostil. E até depois a gente vai observar nas páginas seguintes aí, nos nossos próximos conteúdos, a utilização do couro principalmente para os vaqueiros, que eram aqueles que cuidavam do gado, né, da criação, e tinham que passar muitas vezes por lugares bem de difícil acesso. Então o couro protegia eles para que eles não se machucassem tanto. Além de aquecer bastante. Aí nós vamos lá para a região sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que faz fronteira com o Uruguai, onde o couro é uma fonte de vestuário bem importante, porque ele impede a passagem do frio, ele aquece mais, né? E agora a gente está aqui numa época que está fresquinho, a gente percebe mais a necessidade de se ter roupas quentinhas. Então aqui a gente lembra do couro lá, como ele começou a ser utilizado na época dos portugueses, na época do descobrimento, tá bom? Para fixar esse nosso conteúdo aqui, nós iremos fazer na página 23 os exercícios 1 e 2, tá bom? Sobre esse conteúdo que a gente viu. E eu vou deixar como uma atividade também para vocês o caderno de atividades, tá bom? O caderno de atividades é na página 77, uma atividade bem bacana, tá? Só essa, tá? Depois as próximas a gente vai ver conforme o conteúdo for fluindo. Não se preocupem do capítulo anterior, se vocês não fizeram as atividades ainda do caderno de atividades, depois a gente retoma e vai passando aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida estou à disposição.
E esse assunto de história é uma delícia. A gente começa a ver a nossa origem, ver como que foi o processo de colonização, nós vamos chegar até onde nós estamos na atualidade, tá bom? História do Mato Grosso, nas próximas aulas eu também vou trabalhar, mas aí a gente coloca lá no roteiro de estudos e a gente vai percebendo como que a história do Brasil e a história do Mato Grosso caminham juntas e a gente vai conseguindo estabelecer relações. Bem bacana. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima.